Aí estão seus bebês. E como pode ver, são idênticos. Gêmeos são o mais perto que a natureza conseguiu chegar da clonagem de seres humanos. Sua constituição genética idêntica é uma das maravilhas da reprodução. As semelhanças extremas podem surpreender. Mesmo se separados ao nascer, gêmeos idênticos muitas vezes levam vidas semelhantes, com as mesmas profissões, gostos e passatempos. Mas os gêmeos idênticos também encontrariam as expectativas. Avanços na genética têm revelado que esses gêmeos não são tão idênticos quanto imaginávamos. Com o auxílio de imagens intrauterinas em 4D, efeitos visuais cientificamente precisos e imagens de microscópio, vamos revelar o mundo oculto do desenvolvimento fetal de gêmeos. Vida no ventre. Gêmeos idênticos. Em um mundo em que a maioria de nós é único, gêmeos idênticos são fascinantes. Mas para os cientistas, não são as semelhanças que interessam, e sim as diferenças. Pode não parecer, mas estes meninos são gêmeos idênticos, nascidos com pesos extremamente diferentes. Gêmeos como estes, com grandes diferenças fisiológicas, oferecem uma enorme oportunidade para desvendar a verdade sobre a identidade humana. De impressões digitais e inteligência, a doenças e até tendência sexual. Assim como todos nós, os gêmeos idênticos iniciam a vida como uma única célula. Um óvulo fertilizado chamado zigoto. O zigoto contém 23 pares de cromossomos, séries de genes altamente compactados. Metade do óvulo da mãe e a outra metade do espermatozoide do pai. Juntos, eles contêm todas as informações genéticas necessárias para uma nova vida humana. Primeiro dia. Poucas horas após a fertilização, a célula com sua carga de cromossomos inicia uma jornada extraordinária. Ela viaja através da trompa de Falópio em direção ao útero. A célula única começa então a se dividir, dando origem a 2, depois 4, depois 8. Cada uma das novas células é uma réplica da anterior. Esta coleção de células que se multiplica rapidamente chama-se blastocisto. É neste momento que a anomalia reprodutiva mais impressionante da natureza às vezes ocorre. O evento é tão raro e misterioso que até pouco tempo nunca havia sido testemunhado. Vários dias após a concepção, o blastocisto divide-se espontaneamente em 2. Cada novo blastocisto é composto de células com séries de cromossomos idênticos, apresentando a mesma disposição genética ao longo da sua extensão. Os 2 blastocistos podem se desenvolver dando origem a gêmeos idênticos. A divisão do blastocisto é um dos maiores mistérios da ciência genética. Em 2007, durante um estudo realizado com 26 embriões, os cientistas testemunharam este evento pela primeira vez.
A membrana externa do blastocisto é chamada de zona pelúcida. O revestimento interno, cuja espessura é de apenas uma célula, se chama trofoblasto. Mais tarde, ele se transformará na placenta. Dentro dele está a massa celular interna, células tronco embrionárias que darão origem ao feto. Ao longo de 4 dias, os embriologistas notaram que a conexão de uma célula na membrana do trofoblasto enfraquecia regularmente, ocasionando o vazamento de líquidos e causando o colapso do trofoblasto, como um balão cheio d'água. Em seguida, ele se consertava sozinho. Mas em 2 casos, os cientistas detectaram um fenômeno nunca antes visto. Após o colapso da membrana, a massa celular interna dividiu-se em 2. E cada agrupamento celular ia aderindo a um dos lados do trofoblasto, à medida que ele voltava a inflar. Se as 2 massas se desenvolvessem no útero, elas cresceriam e acabariam dando origem a gêmeos idênticos. Nascidos do mesmo óvulo fertilizado, não é surpresa que gêmeos univitelinos têm uma aparência semelhante ao longo da vida. No entanto, a influência dos genes vai além do aspecto físico. Eles também afetam a personalidade e os gostos, nos tornando extrovertidos ou introvertidos. Com preferência por café em vez de chá, ou pelo amor à rotina, ou a vontade de experimentar coisas novas. A semelhança entre gêmeos muitas vezes vai além da aparência. Os gêmeos idênticos, Dennis e David Herrera, têm 53 anos e moram na Califórnia. Após o 2º grau, ambos se tornaram policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles. Como foram criados juntos, frequentaram a mesma escola e tiveram os mesmos amigos, é impossível dizer se a escolha da carreira foi influenciada pelos genes ou pela criação que tiveram. Para conhecer de fato a influência exercida pelos genes em nossa vida, os cientistas estudam gêmeos idênticos que foram separados ao nascer e criados em ambientes diferentes. Daphne e Bárbara foram separadas quando eram bebês e não tiveram qualquer contato durante 40 anos. Elas foram criadas em famílias bem diferentes, uma por um cientista, a outra por um jardineiro municipal. No entanto, as semelhanças entre as duas impressionam e vão além das coincidências. As duas pararam de estudar com 14 anos. Aos 16, ambas se apaixonaram. Com pouco mais de 20 anos, casaram-se com namorados de infância. As duas sofreram abortos espontâneos com a mesma idade, mas tiveram filhos antes dos 25 anos. As duas têm medos irracionais de sangue e de quedas. Quando se viram pela primeira vez numa estação ferroviária, vestiam roupas quase idênticas. As semelhanças são impressionantes e sugerem que os genes têm grande influência em muitos aspectos de nossa vida e personalidade. Entretanto, como veremos, são as diferenças entre os gêmeos idênticos que oferecem à ciência a maior oportunidade. A chance de resolver o antigo debate natureza versus educação. Quando estes gêmeos nasceram em 2006, Jake pesava 2,5 kg. O irmão Tom pesava pouco mais de meio quilo. Por serem univitelinos, essa grande diferença de peso era um mistério. Em busca de respostas, os médicos recorreram ao único ambiente partilhado pelos meninos antes do nascimento: o útero. No 5º dia, os 2 blastocistos idênticos chegam ao útero. Agora eles enfrentam um dos eventos mais críticos na odisseia de 9 meses.
Esse evento poderá afetar dramaticamente sua sorte, no útero e fora dele. Quando nasceu, Jake pesava 2,5 kg. O irmão Tom pesava apenas meio quilo. No entanto, eles são gêmeos idênticos, nascidos com apenas minutos de diferença. Como gêmeos com os mesmos genes podem ser tão diferentes? A resposta pode não estar no DNA, mas nos eventos ocorridos no ambiente que partilharam. O útero. O primeiro e mais crítico desses eventos foi a implantação. Por volta do 6º dia, o blastocisto precisa se implantar na parede do útero, garantindo sua posição para os próximos 250 dias de crescimento. A sincronia é tudo. Cada gêmeo dependerá de uma placenta para receber oxigênio e nutrientes. No entanto, a placenta só começa a se desenvolver após a implantação. Assim, blastocistos que se dividem antes da implantação têm a própria placenta, mas aqueles que se dividem depois precisam partilhá-la. Uma placenta dividida pode fazer com que um dos gêmeos receba menos nutrientes do que o outro. Como resultado, seu desenvolvimento é muito mais lento, uma condição chamada de restrição do crescimento intrauterino. Há alguns casos raros, em que mesmo se desenvolvendo em placentas separadas, gêmeos idênticos podem apresentar esta condição. Jake e Tom são um desses casos. A diferença no peso foi causada por eventos que ocorreram bem antes do nascimento, mas seus efeitos podem durar a vida toda. Após a implantação, o desenvolvimento embrionário é extremamente rápido. Após 3 semanas, um corpo rudimentar começa a se formar. O embrião já lembra um corpo, totalmente desprotegido, sem pele ou ossos. As células-tronco fluem para uma das extremidades e um centro organizador determina seu destino. Um dos primeiros órgãos a se formar é o coração, até então apenas um agrupamento de células musculares. Por volta do 22º dia, uma única célula neste aglomerado de células musculares se contrai espontaneamente. Tem início uma reação em cadeia. Uma após outra, células vizinhas começam a se contrair, até que todo o vaso esteja pulsando. Dois corações minúsculos, do tamanho de uma cabeça de alfinete, começam a bater juntos. Os dois embriões têm aproximadamente o mesmo número de células e o mesmo DNA. No entanto, já podem ser diferentes. A personalidade é inata ou formada ao longo do tempo? Por que alguns adoecem enquanto outros permanecem imunes? E de onde vem a cor da nossa pele? O que torna uma pessoa homossexual e outra heterossexual? As respostas não são tão simples quanto imaginávamos.
Remei e Kian são gêmeas bivitelinas. Resultado da fertilização de 2 óvulos por 2 espermatozoides. Os pais das meninas são mulatos. Neste caso, os filhos também costumam ser mulatos, mas nem sempre. Sendo mestiços, ambos possuem conjuntos de genes mistos, tanto para a pele clara como para a pele escura. No caso de Remé, um espermatozoide com um conjunto de genes para a pele escura fertilizou um óvulo com características semelhantes. No caso de Kian, um espermatozoide com um conjunto de genes para a pele clara também fertilizou um óvulo semelhante. O resultado são gêmeas, mas gêmeas de aparência muito diferente. Remé e Kian mostram que gêmeos podem contrariar as expectativas, mas elas não são as únicas. Em 2001, ocorreu um nascimento de gêmeos que no início aparentavam ser um menino e uma menina. Em um exame mais detalhado, verificou-se que um dos gêmeos tinha tanto a genitália masculina quanto a feminina. O bebê era hermafrodita. Acredita-se que isso ocorreu porque um único óvulo foi fertilizado por 2 espermatozoides, um com o cromossomo sexual feminino e outro com o cromossomo sexual masculino. O óvulo tornou-se um blastocisto, com células tanto masculinas como femininas. O óvulo dividiu-se e cada uma das 2 novas células continha um cromossomo a mais, resultando em um blastocisto composto de células masculinas e femininas. O blastocisto então se dividiu, dando origem a gêmeos. Por acaso, um deles possuía mais células com o cromossomo sexual masculino e tornou-se menino. O outro possuía um número similar de células com cromossomos masculinos e femininos, resultando em uma criança com genitálias masculina e feminina. Foi uma descoberta surpreendente. Gêmeos que estão num ponto entre serem idênticos e bivitelinos. É o único caso de gêmeos semi-idênticos no mundo. As classificações simples às quais nos acostumamos estão sendo desdobradas, e isso nos permitirá entender muito mais sobre o desenvolvimento dos gêmeos e, por consequência, de todos nós. Com 5 semanas, os embriões dos gêmeos idênticos começam a tomar forma. O formato de ambos é curvo. Já é possível distinguir a cabeça e o coração, a coluna vertebral e o surgimento de minúsculos membros. Nesta fase, o embrião humano é praticamente igual ao de qualquer vertebrado do reino animal. Essas criaturas frágeis, com apenas 1,5 milímetro, estão prestes a entrar no período de desenvolvimento cerebral. Este marco, após essas 5 semanas, poderá ser outra etapa em que os gêmeos desenvolvem diferenças fundamentais antes mesmo do nascimento. Celso e Jesus Cardenas são gêmeos idênticos. Eles cresceram juntos. Ao longo do tempo, permaneceram fisicamente semelhantes, mas seus gostos e interesses começaram a divergir. Celso passou a se interessar por dança e ginástica, enquanto Jesus preferia os esportes. A diferença mais surpreendente entre os irmãos é que Celso, aqui vestido de preto, é homossexual. A opção sexual diferente em gêmeos idênticos é uma oportunidade de investigar uma das questões mais polêmicas da ciência. As pessoas nascem homossexuais?
Como foram criados pelos mesmos pais e na mesma casa, Celso e Jesus partilharam o mesmo ambiente em um momento crucial de seu desenvolvimento pessoal. Na população em geral, a chance de alguém ser homossexual é menor que 5%, a menos que se tenha um irmão gêmeo homossexual. Neste caso, as chances são muito maiores. Se forem bivitelinos, partilhando metade dos genes, há quase 25% de chance de ambos serem homossexuais. Se forem idênticos, partilhando todos os genes, essa probabilidade chega a 50%. Isso indica que deve haver algum componente genético em nossa sexualidade. No entanto, nem tudo se deve aos genes. Do contrário, em todos os casos de gêmeos idênticos, ambos seriam homossexuais ou heterossexuais. Algum outro fator deve estar envolvido. Nas primeiras semanas, todos os fetos se desenvolvem de forma semelhante. Se nada mudasse, nasceriam apenas mulheres? Na sexta semana, fetos com o cromossomo masculino Y formam testículos, que começam a produzir o hormônio testosterona. Na oitava semana, a testosterona é liberada e pode afetar o desenvolvimento cerebral. Esse hormônio masculiniza o corpo. Ele também masculiniza o cérebro, incluindo o hipotálamo, que faz parte da rede que controla quem achamos sexualmente atraente. Alguns cientistas acreditam que quanto mais o hipotálamo for exposto à testosterona, maior será o interesse sexual por mulheres. Ocasionalmente, um feto masculino pode não produzir testosterona em quantidade adequada, ou o cérebro não absorver o suficiente para manter a orientação heterossexual. Se essa teoria estiver certa, é possível que Celso, o irmão homossexual, tenha absorvido testosterona suficiente para masculinizar o corpo, mas não o bastante para diferenciar totalmente o cérebro. Assim, ele se sente atraído por homens. Embora ainda haja muitos mistérios, o papel que gêmeos como esses exercem na busca para descobrirmos como e quando desenvolvemos nossa sexualidade é fundamental. Na oitava semana, os gêmeos já terminaram a fase embrionária do desenvolvimento e agora são conhecidos como fetos, termo de origem latina e que significa fruto. Os gêmeos, agora seguros, cada um em um saco amniótico, mas dividindo a mesma placenta, estão há aproximadamente 200 dias do nascimento. Agora o crescimento começa a acelerar. Na 13ª semana, eles começam a parecer mais humanos. Os olhos estão mais próximos e a cabeça mais proporcional em relação ao restante do corpo. É também o fim do primeiro trimestre, momento em que a maioria das mulheres grávidas faz o primeiro ultrassom. A técnica procura os sinais básicos do desenvolvimento normal. Aí estão seus bebês. E como pode ver, são idênticos. As imagens revelam uma única placenta. Um claro sinal de que os gêmeos são idênticos. Podemos ver aqui uma única placenta na forma de T, o que prova que são gêmeos idênticos. Quando eles vão se mexer, reagir um ao outro. Estão quase se mexendo.
A partir de agora, a mãe será acompanhada de perto. A gestação de gêmeos tem um risco maior de um parto prematuro. A imaturidade de pulmões e outros órgãos pode levar a complicações. Essas complicações tornam o parto natural mais perigoso. Desta forma, gêmeos têm uma probabilidade 50% maior de nascerem por cesarianas. A realização do ultrassom também marca o início do segundo trimestre. No segundo trimestre, da 12ª à 24ª semana, haverá não apenas um grande crescimento, mas um imenso desenvolvimento, desde a estrutura do cérebro ao refinamento das feições faciais. Ao fim desta etapa, os fetos serão pequenos, mas quase que perfeitamente formados. Eles são muito parecidos, mas novas pesquisas revelam que, mesmo nesta fase inicial, gêmeos idênticos já podem apresentar diferenças. Começam a surgir mudanças sutis que se tornarão maiores ao longo da vida deles. E o mecanismo responsável por isso é um dos processos mais complexos e fascinantes de todo o desenvolvimento humano. Semanas após o início da jornada da concepção ao nascimento, os gêmeos idênticos se movem pela primeira vez. Eles começam a interagir, explorando o ambiente com as mãos e os pés, tocando e até parecendo beijar. A mãe, com a gravidez adiantada, sentirá as mesmas sensações que cada um dos gêmeos sentir no útero. Em alguns momentos, os bebês parecerão agressivos. Em outros, quase carinhosos. Eles parecem idênticos, mas influências invisíveis já podem estar surtindo efeito, alterando sutilmente a expressão dos genes no corpo dos bebês. Os gêmeos Jake e Tom estão com 17 meses. Jake é 8 centímetros mais alto que Tom e pesa 4 quilos a mais. Quando nasceram em 2006, os médicos atribuíram as discrepâncias em tamanho e peso a deficiências na nutrição ou no fluxo sanguíneo no útero. Eles imaginavam que Tom alcançaria o irmão. No entanto, após 1 ano e meio, os médicos começaram a desconfiar que Tom pudesse estar sofrendo de uma condição genética chamada Síndrome de Russell-Silver, um distúrbio de crescimento. Uma das causas dessa síndrome pode ser um problema com o gene do crescimento no cromossomo 11. Os cientistas se perguntam por que Jake não tem a mesma síndrome. Afinal, gêmeos univitelinos possuem genes idênticos. Enigmas genéticos como esses abrem as portas de um mundo pouco conhecido na ciência chamado epigenética. Este ramo crescente da biologia pode ajudar a explicar as diferenças entre gêmeos como Tom e Jake. A epigenética revela que, embora gêmeos tenham DNAs iguais, o modo como atuam pode ser diferente. O genoma humano contém cerca de 25 mil genes, cada um deles com uma função específica, tal como produzir energia ou direcionar a divisão celular. Atualmente, os geneticistas estão investigando um aspecto do genoma antes desconhecido, chamado epigenoma. Existem diversos elementos químicos que atuam como interruptores, capazes de ativar ou desativar determinados genes.
Um desses interruptores funciona através de um processo chamado metilação do DNA. Esse processo faz as enzimas dentro de uma célula ligarem um composto molecular minúsculo, um grupo metil, a um gene. Este composto pode ativar ou às vezes desativar um gene, mas o gene permanece. O perfil do DNA da célula não é alterado. Isso explicaria a diferença entre os gêmeos idênticos Jake e Tom. No início do desenvolvimento celular, algum fator ambiental, ainda não identificado, fez um grupo metil ligar-se a um gene associado ao crescimento em um dos cromossomos de Tom. O gene do crescimento ainda existe, mas foi desligado. Ao investigarem o mistério de gêmeos como Tom e Jake, os geneticistas estão finalmente encontrando pistas para alguns dos grandes mistérios do genoma humano. Este é um mapa de cromossomos pertencente a gêmeos idênticos com 3 anos de idade, à esquerda, e 50 anos de idade, à direita. A cor vermelha indica o aumento da metilação ocorrido em seus cromossomos ao longo de meio século. Sabemos que fatores como fumo, dieta e exposição química podem, ao longo da vida, alterar completamente o modo como os genes atuam. O surpreendente é que as influências ambientais estão presentes não apenas ao longo da vida, mas também no útero. Hormônios, espaço e qualidade de nutrição podem afetar embriões idênticos de forma diferente, mesmo aqueles que partilham a mesma placenta. A ativação e a desativação dos genes no início do desenvolvimento poderiam explicar muitas coisas que ocorrem conosco, como, por exemplo, por que uma pessoa adoece enquanto outra permanece sadia. A epigenética também pode ter um papel significativo na determinação da sexualidade. Se for associada a um gene ainda não identificado, a preferência sexual poderá ser ditada pela supressão ou ativação epigenética desse gene. Esses interruptores genéticos podem explicar por que um gêmeo absorve mais testosterona do que o outro, tornando um deles homossexual e o outro heterossexual. Está cada vez mais claro que nossa saúde, personalidade, gostos e até aparência não são produtos de nossos genes ou do ambiente, mas que natureza e educação são inexoravelmente ligadas e o elo biológico tangível entre elas é a epigenética. O que mais surpreende é que novas pesquisas mostram que essas mudanças sutis da expressão de um gene podem ser passadas de uma geração a outra, sem afetar o DNA básico. Ao estudarem registros de nascimentos e mortes em uma região remota no norte da Suécia, os pesquisadores notaram um fenômeno peculiar. Uma geração de meninos que passaram fome teve netos com vida longa. Por outro lado, descendentes de homens que tiveram alimentação plena na infância apresentaram maior ocorrência de diabetes, doenças cardiovasculares e maiores índices de mortalidade. O efeito da fome era especialmente forte se o menino estivesse prestes a iniciar a produção das células reprodutoras, os espermatozoides. Aparentemente, a constituição genética das células reprodutoras foi diretamente alterada pela fome ou alimentação abundante. Esse legado nutricional foi transmitido às gerações seguintes por meio do espermatozoide. Quanto mais exploramos o mundo desconhecido da epigenética, mais fica evidente que não somos apenas um produto de nossos genes. Talvez tenhamos até o poder de conduzir nosso destino genético e, quem sabe, dos nossos descendentes, através de escolhas de vida como fumar, fazer dietas e exercícios. O que torna gêmeos idênticos especiais e úteis à genética é o fato de terem genomas 100% iguais. Pelo menos é isso que pensávamos.
Atualmente, novas técnicas de identificação de DNA revelam uma história diferente, que está apenas começando. No fim do segundo trimestre, os gêmeos passarão pelo segundo ultrassom. O desenvolvimento de aspectos externos, como olhos e membros, será ficado e os principais órgãos serão examinados para ver se estão perfeitos. Os gêmeos estão com 20 centímetros de altura, o suficiente para caberem na palma da mão. O exame da 20ª semana é o momento em que a maioria das mães descobre se terá um menino ou uma menina. A identificação do sexo pode ser feita a partir da 11ª semana, mas é mais precisa aos 4 meses. As imagens revelam que os gêmeos são meninos. Os gêmeos estão com 24 semanas. A mãe já sente os chutes. Dentro do útero, uma batalha por espaço está sendo travada. O ultrassom revela esta luta e talvez a primeira indicação da personalidade. Estudos feitos com ultrassom, em conjunto com observações de gêmeos após o nascimento, mostram formas incipientes de comportamento retraído ou extrovertido. Em um estudo com gêmeos fraternos, o mais tímido ocasionalmente segurava seu cordão umbilical e parecia até lambê-lo. A irmã, por sua vez, tentava agarrar o irmão, empurrá-lo e chutá-lo. Curiosamente, esse comportamento prosseguiu após o nascimento. Com 4 anos de idade, o gêmeo tímido ainda apresentava comportamento retraído, enquanto a irmã tentava agarrar e brincar com ele. Tudo indica que nossa personalidade começa a se formar no útero. A partir da 29ª semana, os fetos começam a parecer recém-nascidos. A gordura corporal aumenta rapidamente. Os ossos estão plenamente desenvolvidos, mas ainda são macios e flexíveis. Os fios de cabelo ficam mais espessos e as unhas se formam nas pontas dos dedos. Os gêmeos já possuem impressões digitais diferentes. Mudanças epigenéticas já afetaram os genes que controlam o padrão das digitais. Essas diferenças nas digitais ficarão ainda mais acentuadas. Ao se desenvolverem, as pontas dos dedos recebem sangue, que as faz inchar e formar assim desenhos ainda mais diferentes. Se o fluxo sanguíneo da placenta para um dos gêmeos for limitado, o sangue poderá ser desviado das extremidades, deixando este gêmeo com mais espirais nas digitais do que o outro. As impressões digitais podem ajudar a indicar a nossa saúde cardíaca na vida adulta. Quanto mais espirais, maiores as chances de termos problemas no coração. A partir do momento em que um óvulo fertilizado se divide em 2, várias influências no código genético conspiram para criar diferenças entre gêmeos idênticos. Essas diferenças podem se tornar mais acentuadas ao longo do tempo. Sempre se supôs que gêmeos univitelinos possuíssem DNAs idênticos. Até que uma descoberta em 2007 surpreendeu o mundo científico. Os pesquisadores começaram a investigar uma das anomalias mais intrigantes na vida de gêmeos. Por que um deles pode sucumbir a uma doença herdada geneticamente, enquanto o outro não é afetado?
O mal de Parkinson foi escolhido porque é mais provável que seja uma doença de origem genética espontânea do que um mal herdado. Os cientistas examinaram os genes de 19 pares de gêmeos idênticos, incluindo 9 pares nos quais apenas um dos indivíduos apresentava sinais da doença genética. O objetivo era desafiar a crença de que univitelinos são geneticamente idênticos. De fato, a análise mostrou que havia diferenças no número de genes que cada gêmeo possuía. Genes costumam ocorrer em pares. Uma cópia vem da mãe e a outra do pai. No entanto, o estudo revelou que é possível ter apenas uma cópia ou ter 3 ou mais cópias do mesmo gene. Este fenômeno, conhecido como variação do número de cópias, pode alterar a função do gene e induzir a doença em um gêmeo, mas não no outro. É um grande avanço na compreensão da doença e no estudo dos gêmeos. Porque a descoberta prova que gêmeos univitelinos não são totalmente idênticos. A própria definição de gêmeos idênticos precisa ser revista, pois avanços na tecnologia comprovam que mudanças pequenas, mas significativas, estão presentes em todos eles. Os gêmeos idênticos estão chegando ao fim da gestação. Eles já apresentam diferenças genéticas sutis que podem moldar futuros bem distintos. Mas antes, eles precisam enfrentar a etapa mais perigosa de sua longa jornada no útero, o nascimento. 35ª semana. Os gêmeos estão completamente desenvolvidos. Eles têm cabelos, cílios, unhas e conseguem abrir os olhos e a boca. O útero começa a ficar apertado. Cada um dos gêmeos pesa cerca de 2 quilos, 1/3 a menos que um bebê da gestação individual. No entanto, juntos, eles exercem uma enorme pressão no útero. Partos prematuros de gêmeos com cerca de 37 semanas são bastante comuns. Os gêmeos nascerão na 35ª semana por meio de uma cesariana. Cerca de metade dos gêmeos nasce dessa forma, devido às dificuldades e aos riscos de se dar à luz a 2 bebês de modo natural. Para garantir a segurança, a equipe médica é maior que o normal. O obstetra rapidamente corta a primeira membrana e, em seguida, a segunda. Cesarianas são sempre realizadas rapidamente para reduzir os riscos de complicações. Ele insere a mão no útero e retira o primeiro bebê. O bebê respira pela primeira vez e emite um grito saudável. O cordão que o une à placenta, sua linha vital nas últimas 35 semanas, é finalmente cortado. Sem demora, o cirurgião procura o gêmeo. Com o irmão fora do caminho, ele é tirado rapidamente, a cabeça em primeiro lugar.
Logo após o nascimento, nem sempre é óbvio ao obstetra se os gêmeos são idênticos ou bivitelinos. Neste caso, os gêmeos partilharam a placenta, uma indicação clara de que são idênticos. Se os gêmeos idênticos tiverem placentas separadas, como acontece ocasionalmente, o exame de DNA é a única forma de se ter certeza. Após uma jornada extraordinária, nossas maravilhas da reprodução chegaram em segurança ao mundo. Eles podem parecer iguais, mas agora já sabemos que são diferentes. "245 dias atrás, um óvulo fertilizado se dividiu, criando 2 embriões idênticos. A partir daquele momento, seus caminhos começaram a divergir. Desigualdades na nutrição ou no espaço. Exposição diferente a hormônios. Pequenas alterações no perfil epigenético. Até mesmo diferenças mínimas no genoma. Todos esses fatores criaram diferenças sutis, mas significativas. Agora, os gêmeos estão prestes a embarcar na próxima etapa de sua jornada. Ao crescerem, enfrentando experiências e influências diversas, as diferenças entre eles se tornarão ainda maiores. Essas diferenças nos aproximam das respostas às mais profundas questões da humanidade e lançam uma nova luz na complexa interação entre genética e ambiente, natureza e educação, que torna cada um de nós único. Com implicações profundas no modo como levamos nossa vida. Versão Marshmallow São Paulo.